Bom dia, meus irmãos. Que bom poder retornar aqui. E muito bom estar entre pessoas tão queridas, irmãos amados, amigos, pessoas novas, né, que se achegam à igreja. Que bom, muito bom estar entre vocês. Carlos Marcos falou de 19 anos de casado e estamos comemorando já nos próximos dias, por isso estivemos aqui à frente. 20 anos de casados, então gostaria de agradecer a Deus e louvar a Deus publicamente diante dos irmãos, porque a família é algo muito especial, não é? E temos que louvar e agradecer a Deus e reconhecer o quão bom Deus é. Bom som. O quão bom Deus é. Então louvo a Deus, agradeço e compartilho essa alegria, essa felicidade com os irmãos e os frutos estão aqui. Né? Ana Júlia, 16 anos, Thomas, 11, que alegria. Muito bom estar aqui entre os irmãos. Queridos, é uma alegria poder constar na relação daqueles que os irmãos estão considerando para pastor desta igreja. E faço isso com muito temor e com muita alegria diante de Deus, porque quando nos colocamos nesta caminhada ministerial, né, conforme o próprio apóstolo Paulo disse, olha, eu não me dou por satisfeito, não dou a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra aquilo para o qual Deus tem me chamado, o ministério. Então, ser considerado, independente do que aconteça a partir de amanhã, né, primeiro é para mim uma testificação daquilo que Deus tem feito na minha vida, ministerialmente falando. Obrigado, maestra. Ou seja, quem é o Edemir? Filho de Deus. Quem é o Edemir? Pastor da igreja de Deus, aonde Deus assim quiser e determinar. Então, sinto-me honrado por isso, né? Porque Deus tem nos conduzido nessa jornada ministerial e é uma alegria. E claro, esta igreja é uma igreja muito amada, é uma igreja de muitos amigos, todos amigos. E estar entre os irmãos é uma satisfação muito grande. E obrigado por considerarem, por entenderem que Deus tem trabalhado na minha vida, na vida da minha família, do meu ministério, já que os irmãos consideram o pastor Edemir como uma possibilidade para ser o pastor titular desta igreja. E, claro, como já temos dito constantemente, estamos inteiramente nas mãos do Senhor. Se amanhã o pastor Guilherme for o pastor dessa igreja, de igual forma, louvarei e agradecerei ao Senhor, né, por isto, pela decisão que os irmãos tomaram, pela direção que receberam do Senhor, e me alegrarei com os irmãos, né, por este novo momento, por este momento que Deus tem separado para a vida da igreja neste tempo. Eu tenho certeza que os irmãos também se alegrarão com a minha vida, com o meu ministério. Então nos importa a todos fazer a vontade de Deus, não agradar os homens, né, como o apóstolo Pedro nos disse. Preciso reforçar ainda, meus irmãos, que a partir deste momento, o que trataremos aqui não é uma exposição de conhecimentos, que a bem da verdade eu tenho muito pouco, não é uma exposição de oratória, embora isso seja importante, tem o seu lugar, não é uma exposição ou uma propaganda de quem é o pastor Edemir, para que então os irmãos possam decidir por ele ou não. É, na verdade, a exposição da palavra de Deus, do qual eu me rendo, da qual eu me submeto, e da qual eu convido a você também a submeter, porque é disso que se trata. A palavra do Senhor, aquilo que Ele quer falar comigo, aquilo que Ele quer falar com você. O poder que Ele tem para transformar circunstâncias, vidas, para salvar. Os desarranjos da nossa vida, o poder que Ele tem e o amor que Ele tem para reorganizar. Então, estamos diante da palavra do Senhor, do próprio Deus. E por isso, eu convido a você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3.
Registro ainda que, desde quando tive conhecimento dos demais colegas pastores, os coloquei diante do Senhor e pedi para que o Senhor, de igual forma, falasse com eles e usasse esse tempo conforme Ele bem quisesse, para que tudo se encaminhe conforme o agrado dEle. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, nós leremos todo o capítulo, acompanhe com atenção. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isto que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor bendito, venha sobre nós. Ó Deus, nos ensinando, nos impactando, nos movendo. Ó Deus, modificando a nossa realidade. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua bendita palavra. Por isso, ó Deus, nos rendemos e suplicamos que o Teu Santo Espírito, no mover dele,
ó Deus, cumpra aquilo, o propósito para o qual tem para esta manhã em nossas vidas, na vida desta igreja. Em teu nome, nós oramos e nos rendemos, e assim fazemos, Pai, por Cristo Jesus. Amém. Este é o contexto da criação do homem, bem conhecido praticamente de todos nós. O texto nos apresenta como o homem e a mulher, pela desobediência ao que Deus havia dito, saíram de um estágio de bênção para um estágio de maldição. Sim, ruptura com Deus, consigo, com o próximo e com a natureza. Triste um homem que sentenciou a sua vida, a sua história, se opondo a Deus e sofrendo as consequências disso. Mas, sobretudo, o relato não nos fala apenas disso. Os passos e a voz de Deus que se ouve perguntando: onde estás, Adão? Onde estás? Apresenta muito mais do que um Deus de justiça se aproximando para dizer quais seriam as consequências do homem e da mulher por terem desafiado Deus com a sua desobediência. Esse relato nos mostra, sobretudo, o amor. Aquilo que Deus faz por ser misericordioso. Esse Deus que a gente canta, que a gente louva, e que diz que as suas misericórdias não têm fim. Elas começam a se mostrar aqui. E Ele começa a se mostrar aqui como um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Adão, onde estás? Quando Deus perguntou onde estás, não é apenas para dizer ao homem e à mulher que seriam sentenciados de alguma forma pela desobediência. Deus se aproxima para que, com misericórdia, pudesse dar um novo sentido àquilo tudo. E Deus não é tão bom em fazer isso? O que é desgraça, o que é maldição, fazer com que tudo isso se transforme em bênção, em algo diferente, que redunde em glórias, em louvores ao nome dEle. Veja, Deus se mostrando como nós já temos experimentado há tanto tempo, e a história dando prova disso, aqui no Éden. Ah, meus irmãos, a serpente e o pecado não seriam os protagonistas dessa história. É verdade. Que grande tragédia, que grande peso. O inimigo de Deus, travestido de serpente, tentando o homem. Que tragédia, o homem ter caído. Que ruína, que infelicidade. Mas, mesmo com o peso e com o tamanho afronta, a serpente e o pecado não seriam protagonistas desta história. E sim, o próprio Deus com o seu amor, com a sua fidelidade, com a sua misericórdia. Ah, bem lá na frente o apóstolo Paulo vai nos dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, do que estamos falando? Que história é essa? É a história de um Deus que se aproxima. Um Deus que, através dos seus movimentos graciosos e também de justiça, se achega para fazer novo, tudo de novo. Ah, olhar Gênesis e olhando a nossa história, olhando tudo que já se passou e tudo que nós temos conhecimento, nós podemos cantar: como agradecer. Como agradecer? Nem a voz de 1000 anjos poderiam expressar a gratidão por conhecer, por experimentar este Deus, um Deus que se aproxima. Ah, meu irmão, por isso, quando nos perguntam onde Deus está nas piores tragédias humanas, inclusive nas minhas e nas suas,
podemos responder com toda certeza que Ele está em todas elas. Em todas elas. Sabe por quê? Porque na maior de todas as tragédias, o pecado do homem, a desobediência a Deus, aonde ele estava? Estava lá. Estava lá. Não somente para trazer justiça, para dizer ao homem quais seriam as consequências do seu pecado, mas também para demonstrar amor, compaixão, misericórdia. Muitos às vezes dizem, olha, eu perdi tudo. Muitos vão dizer, olha, você não conhece a minha realidade, a minha história, o tamanho das minhas dores, o tantão dos meus problemas, dos meus sofrimentos. E olhando para essa história, e sabendo o que Deus providenciou, e no verso 15 nós vemos o que Deus providenciou como misericórdia, como forma de amor, que foi o seu próprio Filho, Jesus, Deus, para que pudesse em obediência nos mostrar como é a vida com Deus, e mais do que isso, morrer no meu e no seu lugar, nos resgatando, nos redimindo deste pecado. Quando nós olhamos essa história e vemos o amor de Deus e o que Ele faz na prática, nós vemos o quanto Deus se doou. Se nós temos conhecimento de que Deus enviou seu Filho ao mundo, porque Ele tanto amou, por isso enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna, nós enxergamos aqui, que João 3,16, que nos diz acerca deste amor de Deus, nasce nessa tragédia do pecado, nasce na história, nessa tragédia do pecado. Deus falou ao homem quais seriam as consequências do seu pecado. Morte. Ele teria trabalhos duros e fardos, pesados para carregar. A mulher sofreria as consequências também do seu pecado, na sua própria carne, na sua gestação. A própria natureza se revoltaria, por assim dizer, contra o homem. E isso descortinaria todo um novo cenário, mas para este novo cenário, Deus também estaria lá, provendo ajuda, solução e misericórdia. Por isso, aqui em Gênesis 3,15, nós vemos a promessa de que Deus enviaria o seu Filho como homem para cumprir os propósitos de Deus para redimir o homem. Quando Deus se aproxima do homem e pergunta, onde estás? Isso teve todo um significado para Adão e, consequentemente, para Eva, naquele momento, naquele cenário. E é sobre isso que eu quero que você medite um pouco mais e reflita. O que Deus quer falar com você também, se porventura Ele não está te perguntando, onde estás? Quando Deus se aproxima do homem perguntando, onde estás? Deus, diante de tudo que nós podemos dizer aqui, saliento que se aproxima, procura o homem para dar prova do seu justo caráter. Deus falou, olha, Deus colocou o homem e a mulher no jardim. Disse, olha, tenham domínio sobre tudo, comam de tudo, mas desde esta árvore, do fruto desta árvore não comam. E quando a mulher e o homem comem deste fruto, há uma ruptura, há um desarranjo. E Deus se aproximando do homem, então depois desta grande dificuldade, enrascada que ele se meteu, e por isso ele corre, se esconde, se percebe nu, ou seja, a sua consciência de mal aparece, como o texto bíblico nos aponta, nos mostra, com medo, com vergonha, se esconde, providencia folhas de figueira para se esconder de Deus.
E Deus então se aproxima, e o homem percebe. E quando Deus chega e chama Adão, onde estás? Deus estava em primeiro lugar, meus irmãos, querendo apontar para aquele desarranjo. Por isso que nós dizemos que Deus é justiça, que nele não há mudança, nem sombra de variação. Que ele permanece fiel mesmo na nossa infidelidade. Não é para dizer que ele se compraz, então, com a nossa fidelidade, por isso caminha mais uma milha. Deus também faz isso muitas vezes. Mas, em primeiro lugar, o que o texto quer dizer é que por ele ser justo, santo, não haver nele mudança, nem sombra de variação, o seu caráter, quem ele é, se apresenta. Se apresenta ao homem, às circunstâncias. Na minha realidade, na sua realidade, na realidade da igreja. Então, ele se apresenta perguntando ao homem, onde estás? Primeiro, para dar prova do seu caráter. Algo estava errado. Deus procurou Adão. É isso que o texto nos diz. E o que estava errado? Deus identifica especificamente. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Este foi o erro. Ali estava a raiz do problema. Eles desobedeceram, não confiaram no que Deus havia dito. Deus dá prova do seu caráter, da sua justiça. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a desobediência sempre será uma desventura. Sempre. Por mais que romantizem o pecado para você, por mais que ele se apresente de forma sutil, com aquele aspecto agradável, ele sempre será uma desventura. O medo e a vergonha são as marcas dessa ausência de Deus. No pecado sempre estamos escondidos dele. Como podemos encará-lo? Um Deus justo, santo. Mas Deus não é aquele que dá com os ombros. Não é. Não me importo. Deixa as coisas seguirem. Ele nos procura para dar prova de si, de quem ele é. Ele não tem parte com o erro. Vai nos dizer a palavra de Deus, Tiago nos dizendo, o irmão de Jesus, lá na frente, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Pedro vai nos dizer ainda, mas assim como é santo aquele que nos chamou, aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Se enfatizamos o amor de Deus, se enfatizamos a sua graça, também precisamos enfatizar de igual forma o seu caráter justo. Ele não tem parte com o mal. E quando ele se aproxima do homem, da mulher, onde estás? Onde estás? Onde estás? Era para identificar um erro. Alguma coisa estava fora do lugar. E não poderia continuar daquela forma. E quais seriam as consequências disso? Aonde isso iria dar? Como esse problema seria tratado? Se esconder pode até dar uma impressão de alívio, meu irmão, minha irmã, mas sempre haverá uma voz a perguntar, onde estás? Onde estás? É a voz ressoando, a voz de Deus nos nossos ouvidos, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, onde estás? O salmista vai nos dizer no Salmo 139, 7, tão conhecido, para onde fugirei do teu espírito? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Lê do engano. Será que Deus está com seus olhos tapados? Será que Ele não vê? Será que Ele não enxerga? Será que diante do mal, diante do pecado, Ele simplesmente ignora? Não, meu irmão, e não ignora, porque assim
Ele não o fez com Adão e com Eva, dando prova do seu caráter, de quem ele é. E quando ele se aproxima do homem, dando prova do seu caráter, o que ele faz com o homem e com a mulher? Como que o homem e a mulher, diante de Deus, se apresentam? Deus, diante deles, faz com que a desfaçatez caia. Diante de Deus, a prepotência derrubada. Porque vejam, em sã consciência, com a sabedoria que Deus tanto nos manda ter e buscar, como pedras preciosas, como buscamos, o que nós fazemos quando algo dar errado? A gente procura uma solução. A gente vai atrás daquilo ou de quem pode nos ajudar. É o mais sensato a ser feito. Se alguém pode me ajudar, eu vou lá imediatamente. Não farei outra coisa. De forma alguma. Mas claro, olha as consequências do pecado já brotando no coração do homem e da mulher. O que eles fazem? Eles correm. E para aquela percepção nova que eles têm da nudez, o que eles fazem? Pegam folhas de figueira. Ou seja, aquilo que aparentemente era a solução para eles, fugir e tentar resolver o problema, se mostrou que, na verdade, não era a solução para nada, porque Deus estava ali com os seus olhos. Deus se aproximou e perguntou: onde estás? Não foi Adão e Eva que procuraram o Senhor. Não foram eles que se aproximaram: olha, errei, desculpa. Perdão. Por isso que é importante falarmos sobre prepotência, a prepotência que cai diante de Deus quando Ele se aproxima, para nos mostrar e nos sinalizar de que não há como nos escondermos e não há como resolver com as nossas próprias mãos, os problemas do coração, da nossa alma, as questões espirituais. E se aproximando do homem, Deus faz com que eles percebam também que agora a relação com o próximo se tornaria muito difícil. Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Qual a resposta dele? A mulher que tu me deste. Não, a culpa não é minha, é dela. Eva, o que aconteceu? A serpente. Vejam, meus irmãos, Deus se aproxima, dando prova do seu caráter, de quem Ele é, mas também como um espelho para nos enxergarmos como de fato nós somos. Prepotentes, arrogantes, fugimos. Queremos resolver os problemas com as nossas próprias mãos. E isso não é nada bom. Nada bom. Mas graças a Deus que somos confrontados com a verdade dele, seu caráter santo, e não ficamos no nosso próprio julgamento. Veja, esse movimento de Deus, esse movimento de justiça, nos faz perceber isso. E que bom que não somos juízes de nós mesmos. Que desgraça seria não só termos pecado, estarmos vivendo em pecado, em desgraça pelo pecado, sermos os juízes de nós mesmos. Que tragédia! Outra seria esta. Por isso, meu irmão, se não resistirmos, um novo horizonte se abre e podemos dar um passo de volta para Deus. Deus se aproxima e pergunta: onde estás? Para que fique claro qual é o problema. E Ele fez isso com Adão, com Eva. Qual é o desarranjo? E neste momento precisamos nos render e não continuar negando o erro ou fugindo. Não estaria Deus se aproximando de mim e de você nesta manhã e falando aos nossos ouvidos, nos perguntando: onde estás? Porque tem alguma coisa fora do lugar?
Porque Ele está te dizendo, meu filho, minha filha, eu não tenho parte nisso. Não, eu não estou nesse negócio. Não, não pode ser desse jeito. Para isso, não me considere. Deus se aproxima para que, como um espelho, nós também possamos nos enxergar e possamos nos render. E termos diante de nós um novo cenário. Se é isto que está acontecendo, que bom que você está diante da palavra de Deus, porque ela não para por aí, ela tem mais para você. Um Deus que nos acha porque quer e tem poder para consertar o que está errado. Estamos vendo isso. Se num movimento de justiça Deus se aproxima, agora num movimento de amor e de misericórdia, Ele nos acha. Se no primeiro momento Ele diz o que aconteceu, no segundo momento Ele vai dizer então o que Ele propõe, como Ele propõe, nos termos dEle, não nos termos do homem. Entende isso? Como é importante entendermos isso? Os termos de Deus. Deus providenciou uma solução para o erro de Adão. Vimos isso no verso 15. A promessa do filho da mulher. Aquele que viria. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente morrendo naquela cruz do Calvário. Deus encontra o homem com vergonha e cheio de reticências, de medo. Mas Deus procura o homem para fazer conserto. Ele tinha uma resposta para dar àquela situação. E, meus irmãos, Ele não só não deu tudo que o homem merecia, porque o homem merecia muito mais pelo seu pecado, como também o agraciou com uma nova oportunidade. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar. Ó, comunidade de Israel, será que não tenho poder, como que querendo dizer, eu agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Profeta Jeremias, não tenho poder. Jesus narrando, o Evangelho de Marcos narrando, um pai se aproxima de Jesus desesperado. Estava com o filho, um possesso por espírito maligno. Disse para Jesus tudo o que estava acontecendo. E ao final, o pai desse menino então se vira para Jesus e, de forma enfática, talvez diz: se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Pelo que Jesus então se vira e diz: se podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Mas tudo é possível ao que crê, porque Jesus tem todo o poder. Porque o homem crê em tantas coisas. Tem tantos ídolos diante dele. Tantas opções, mas o que é? Mas o Filho de Deus, aquele que tem fé no Deus Todo-Poderoso, ele crê, ele se rende ao Senhor. Ele tem poder para fazer isso. E que bom que ele se aproximou de Adão, de Eva, não só como um Deus justo, mas como um Deus gracioso. E é isso, meu irmão, que Deus faz com você também, com a sua realidade. Talvez você esteja sentindo o peso tão contumaz de um erro, de uma tragédia, de uma situação qualquer, que você não consegue perceber que este Deus, que talvez você esteja afrontando com o seu coração, com os seus erros, ele se aproxima como um movimento, com um movimento de amor para te ajudar, para te socorrer.
Mas talvez, se ainda diante disso tudo, você tenha dificuldade, você esteja lutando com a sua falta de fé, faça como o pai deste menino que se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, tu pode? Jesus falou: tudo é possível que crer. E ele tão rapidamente exclamou: sim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes, é isso que acontece comigo, com você também. Ficamos embaraçados, atordoados com o que nos acontece. A fé foge pelos fundos. Como Adão e Eva, a gente tenta dar o nosso próprio jeito, fazer da nossa forma. Mas os termos de Deus nos apontam para um outro caminho. Os termos de Deus nos apontam para o amor dEle, para o cuidado dEle, para a redenção que vem dEle. É tempo de você pedir ajuda. É tempo de você se achegar. É tempo de você dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu me rendo. Acredite, confie. Deus faz esse movimento por mim e por você. E olhando para quem é esse Deus e como Ele age, meu irmão, eu gostaria que você saísse com pelo menos mais uma lição daqui esta manhã. Deus nos diz que fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Que coisa maravilhosa. Somos, do que costumamos dizer, do tipo de Deus. Somos do tipo de Deus. Não somos do tipo de nenhum outro. Somos do tipo de Deus. E ser imagem e semelhança dEle nos é uma maravilha. Que coisa fantástica. Com o pecado, essa imagem e semelhança, ela não se perdeu. Ela se maculou. De forma que a todo instante nós temos que voltar a Deus, voltar à palavra, para forjar o nosso caráter, para cuidar do nosso coração e agirmos conforme Deus nos orienta, conforme a sua santidade, o seu caráter, quem Ele é. E uma destas questões que precisamos forjar diante de Deus reside nos nossos relacionamentos. Tendo feito o que fez, perguntando onde está, Deus nos dá exemplo também, meus irmãos, de como agir com o outro. Não é? Olhe para Deus, olhe para essa cena. Se coloque no lugar de Deus. O que você faria? Ou melhor dizendo, o que você tem feito diante do erro do outro? Ah, meu irmão, eu não gostaria de ficar pensando muito sobre isso não, porque eu posso descobrir, e certamente descobrirei, muitas situações embaraçosas para mim. Às vezes a gente fica só com a justiça, não é? Ao lidar com o outro. Você não deveria fazer isso, mas fez. Você. A gente quer esganar o outro. A gente não tem um mínimo de paciência. A gente não quer andar mais uma milha. A gente quer apresentar logo as nossas questões e dizer que estamos no nosso direito. Mas o que Deus faz? Ah, meu irmão, repito, João 3,16 nasceu aqui na história. Nasceu aqui nesse cenário de tragédia. E precisamos nos perguntar, o que tem nascido no nosso coração, nos nossos relacionamentos com o outro? Porque o outro nos machuca, o outro nos fere. O outro, inclusive, pode ser perverso. O outro, inclusive, pode ser maléfico. Mas ao final, o que brota no nosso coração? Outras vezes, somos nós que erramos. Se é preciso perdoar, se é preciso andar mais uma milha, se nos inspirando em como Deus agiu e nos seus movimentos, então perdoamos. Outras vezes, podemos ser nós aqueles que machucam, que ferem.
um tantinho na frente do episódio que nós lemos, veja, disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim. O que Deus perguntou a Caim? Onde está seu irmão Abel? Às vezes, meu irmão, a pergunta não é necessariamente para você, mas é perguntando para você aonde está o outro. Onde está o seu irmão? Querendo te dizer, será que você não tem que se lembrar daquilo que aconteceu? Será que você não tem que trazer à luz, ou melhor dizendo, deixar que eu traga à luz aquele episódio, aquela situação? Não é tempo de conserto, não é tempo de reatar o relacionamento, não é tempo de reatar a comunhão, não é tempo de você se inspirar em mim, na minha palavra, e ter uma postura diferente, não é tempo. Por isso, ele nos pergunta, onde estás? Onde estás? E ele também nos pergunta, aonde está o teu irmão? Aonde está o teu próximo? Porque, meus irmãos, temos que dar um passo atrás. Não é possível. A maior tragédia do universo está diante de nós. E nós temos um exemplo de como Deus, o Senhor do universo, trata essa questão com seus movimentos de justiça, claro, e com seu movimento de amor, de misericórdia. Como podemos estar diante dessa situação e vivermos as nossas vidas com o próximo como se não estivéssemos enxergando o que Deus fez? Não há no que se inspirar ou em quem se inspirar. Paulo falando lá na frente, como que dizendo, vocês só podem estar de brincadeira, vocês estão levando uns aos outros à justiça secular? Será que vocês não se resolvem? Será que não há sábios entre vocês? Vocês julgarão o mundo. Então, por que dentro de casa, com o exemplo que nós temos, desse texto que não sai da nossa boca, do nosso coração, das nossas EBDs, dos nossos círculos, a todo instante estamos nele, porque ele é a base. Será que ele ficou empoeirado? Será que tem um véu sobre ele? Não é possível. O nosso coração tem se cauterizado, porque olhando para esse texto, olhando para Deus e conforme aquilo que ele fez e aquilo que ele fez, não nos sentimos constrangidos? Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Oração que Jesus nos ensina. Quando Jesus nos ensina isso, como vocês devem orar ao Pai? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O que já está implícito aqui na oração de Jesus nos ensinando? Quando vocês orarem, se relacionarem com Deus, já está claro que da mesma forma que Deus perdoou vocês, vocês têm perdoado os outros. Mas mais do que isso, né, meus irmãos? Se a nossa justiça não exceder muito a justiça dos publicanos, dos fariseus, o que há de virtuoso nisso? Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, sim, aonde estás? Onde estás? Essa pergunta que Deus fez a Adão, nos faz hoje, também nos dando exemplo de como devemos nos portar com o outro. E também podemos falar que, se pedimos perdão, porque Deus nos pergunta, onde está o teu irmão? Também, como fez com Caim. Se perdoamos,
porque assim aprendemos com os movimentos de Jesus, irmãos, também somos aqueles a quem Deus quer usar para propagar a sua paz, o seu perdão ao mundo, para que estejam em paz com Deus e entre os irmãos, entre amigos, entre as pessoas. Deus, com seu exemplo, está nos dizendo: agora eu coloco você, a sua vida, diante do mundo, para que você seja um canal de bênção para os outros, para que você possa intermediar soluções, novas amizades, reconciliação. Temos tido essa consciência e essa convicção? Temos tido? Pois bem, meu irmão, minha irmã, o ministério dos céus é nos perguntar, é me perguntar, é te perguntar onde estás. Em todos esses aspectos e em tantos outros que nós poderíamos falar aqui. Quero deixar para o seu coração mais esta palavra, relatada em Mateus capítulo 18, a partir do verso 12. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e no procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Esse é o ministério dos céus, para mim e para você, e tudo o que ele implica. É hora de parar de fugir, adiando o confronto. Não há outro caminho de volta. Precisamos ser achados, e urgentemente. É hora de parar de ter medo. O amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Pois Deus tem o poder para restabelecer a comunhão, a sua comunhão com Ele, e de tratar as suas feridas. Ele já deu prova disso. É hora de parar de negligenciar a presença de Deus nas circunstâncias da vida, em tudo que te envolve, sem considerá-lo, sem levá-lo em conta. E também é hora de se responsabilizar como igreja. Todos fomos chamados para sermos e agirmos como Deus. Somos do tipo de Deus. Você é a resposta, meu irmão. Não espera anjo descer do céu, não. E se você não se colocar à disposição de Deus, Deus vai usar o outro. Nós somos a resposta de Deus ao mundo, por isso leve isso em consideração também. Diante da palavra de Deus exposta, quero te perguntar, o que esta manhã significa para você? O que esta pergunta de Deus, tendo sido proferida a Adão, hoje significa para você, para aquilo que você tem vivido, para a sua família, para a sua realidade? Onde estás? Significa o que para você? E para isso que significa para você, estas são as respostas que Deus te apresenta. Não há desculpa nenhuma para você continuar aonde você está. Abaixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Ah, meu irmão, como é bom ser achado. Você já experimentou isso? Outras vezes? E por que anda postergando desta vez? Tem relacionamentos que Deus quer tratar, cuidar, as feridas. E esta manhã é um tempo oportuno para isso. É um tempo oportuno. Deus está te dizendo. Esquece o pastor Edemir. Esquece qualquer outra coisa. Foque no relato de Deus, no que Deus nos apresenta na palavra dele. Veja
Que maravilhosa ação de Deus em favor do homem. E é isso que Deus quer fazer contigo também. Nesse movimento de amor, de resgate, de cura. Senhor bendito, estamos todos nós, eu inclusive, diante da Tua palavra. E como oramos no início, estamos rendidos a ela, porque entendemos que o Senhor está nos falando tantas coisas aqui. E não queremos, ó Deus, fugir, não queremos providenciar a solução para o nosso problema com as nossas próprias mãos. Por isso nos voltamos ao Senhor, por isso nos rendemos a Ti, por isso clamamos e suplicamos as Tuas misericórdias. Ah, Deus, que bom que o Senhor está diante de nós, estendendo as mãos graciosas. Dessa forma não ficaremos no mesmo lugar, caídos, prostrados. Ah, Deus, e eu peço nesse instante em favor do meu irmão também. O Senhor bem sabe o que ele passa. Talvez esteja dias e dias, meses, talvez anos, andando nos corredores do templo, mas não tem ido ao Santo dos Santos através do sacerdote que hoje é Jesus. Está dentro, mas está fora. Está perto, mas está longe. Ah, Deus, muda esta realidade como o Senhor mudou. Ó Deus, nos dando prova desde Adão da sua bondade e fidelidade, do teu socorro. Precisamos de Ti, Pai. Suplicamos por Ti. Nos achegamos a Ti. Somos gratos, porque o Senhor não nos abandonou à nossa própria sorte, nas nossas feridas, nas nossas mazelas. Obrigado pelo que o Senhor fez. E abençoe esta igreja, Senhor. O Teu povo aqui reunido, a liderança dela, os ministérios. Ó Deus, faça, ó Deus, o que lhe aprouver, da forma e na hora que o Senhor quiser. Ó Deus, e estejam todos, ó Deus, atentos à Tua voz, para que possam seguir nos bons caminhos que o Senhor tem planejado e preparado para este tempo. Abençoe essa igreja. Abençoe tudo o que ela continuará fazendo a partir daqui. Todos nós precisamos do Senhor. Por isso, humildemente, nos rendemos a Ti. Venha sobre nós com favor e bênçãos. Assim nós suplicamos e pedimos. Amém. Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você.